Oi, pessoal, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo do módulo Titulações ácido-base. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês os cálculos que são realizados para a construção de curvas de titulação de ácidos e bases fracas com bases e ácidos fortes. E também apresentar os fatores que influenciam no perfil das curvas de titulação. Nessa aula, eu vou considerar a titulação de 10 ml de solução de ácido nitroso de concentração 0,1 mol por litro, contra uma solução de hidróxido de sódio de concentração 0,05 mol por litro. Notem que eu tenho a titulação de um ácido fraco, já que eu tenho pKa associado ao ácido nitroso. Aqui está representado a reação de titulação para esse caso, onde eu tenho o ácido nitroso reagindo com o hidróxido, produzindo nitrito. Lembrem-se, eu escrevo aqui a equação iônica essencial, onde eu coloco só as espécies que de fato participam da reação. O ácido nitroso, por ser um ácido fraco, um eletrólito fraco, eu escrevo ele na íntegra, a forma não dissociada, enquanto que o hidróxido de sódio, por ser um eletrólito forte, que dissocia produzindo íon sódio e hidróxido, eu vou escrever somente o hidróxido que está na solução, reagindo com o ácido nitroso, produzindo o nitrito. E, novamente, considera-se o equilíbrio químico, já que para a construção da curva de titulação, os equilíbrios eles são importantes para definir a concentração das espécies envolvidas ali. Se eu quero construir uma curva de titulação desse ácido fraco com uma base forte, o que eu quero fazer, na verdade, é determinar o pH da solução titulada após a adição de diferentes volumes de titulante. Como eu mostrei para vocês anteriormente, na titulação forte-forte, os cálculos que são realizados dependem da condição em que se encontra a solução titulada. Então, quando o volume de titulante adicionado é igual a zero, eu realizo um cálculo diferente quando comparado ao caso onde o volume do titulante é menor que o PEC. Da mesma forma, no ponto de equivalência e após o ponto de equivalência, os cálculos realizados também são diferentes. E também eu faço um cálculo diferenciado quando o volume do titulante é menor que o volume do PEC, porém próximo ao PEC, e também maior que o volume do PEC, porém próximo ao PEC. Então, vamos lá. Vamos calcular o pH da solução titulada nessas condições. Vou escolher um volume simbólico para cada caso. Porém, para eu escolher esse volume, eu preciso determinar o volume de titulante para o ponto de equivalência. Como eu tenho uma reação que segue uma estequiometria 1:1, eu posso escrever que mV de hidróxido adicionado é igual ao mV de ácido nitroso no ponto de equivalência. Substituo a concentração molar do hidróxido aqui e a concentração molar do ácido nitroso e o volume de ácido nitroso de solução, determino o volume do ponto de equivalência. Então, agora eu vou escolher volumes de titulante de acordo com o volume do ponto de equivalência para eu poder fazer os cálculos aqui, tá bom? Então, começando com o volume de titulante igual a zero, ou seja, não foi adicionado o titulante. Nesse caso, eu calculo tão somente o pH dessa solução de ácido nitroso de concentração 0,1 mol por litro. Ou seja, é o cálculo do pH de uma solução de um ácido fraco. Para eu escolher a equação correta para calcular o pH dessa solução, já que no tópico de equilíbrios ácido-base, eu passei para vocês uma tabela, tá? Disse que tinha ali umas 5 equações que poderíamos empregar. Então, para eu escolher a equação correta, eu tenho que comparar, eu tenho que verificar o valor de Ca e comparar a razão CaKa. O que é o Ca? O Ca é a concentração do ácido, que é 0,1 mol por litro. Como a concentração do ácido é maior que 10 a menos 6 mol por litro, então eu vou desprezar a contribuição da água. E da mesma forma aqui, fazendo a relação Ca-Ka, o Ca é 0,1 e o Ka é 10 a menos pKa, ou seja, 10 a menos 3,15.
essa relação é maior do que 100. Observando essas condições, CaK maior que 100 e Ca maior que 10 a menos 6, a equação que eu uso para calcular o pH dessa solução de ácido fraco é essa. Basta, então, eu substituir o valor do Ca, que é 0,1, e o valor de Ka, que é 10 elevado a menos 3,15. Substituindo e calculando, chega-se no pH de 2,08. Vou agora para a segunda condição, onde o volume do titulante é menor que o volume do PEC. Como o PEC é 20 ml, eu vou considerar um volume menor. Aqui eu escolhi 5 ml. Nesse caso, ocorre a reação entre o ácido nitroso e o hidróxido de sódio. Aqui está a reação representada. Vou agora avaliar, com base nas quantidades de reagentes que foram misturados, o que sobra no final da reação para poder determinar o pH. Aqui a quantidade de ácido nitroso adicionado é 1 milimol, ou seja, eu calculo esse valor multiplicando os 10 ml com 0,1 mol por litro e chego em 1 milimol. Para o hidróxido, eu multiplico 0,05 por 5 e chego em 0,25 milimol. Como o volume do titulante é menor que o volume do PEC, o que vai acontecer? Todo titulante é consumido e sobra titulado, ou seja, vai reagir 0,25 milimol de hidróxido, tá bom? Então, reage 0,25 milimol de hidróxido e reage 0,25 milimol de ácido nitroso, já que a reação é 1 para 1. Notem que aqui eu estou considerando um produto formado. Na titulação forte-forte, o produto formado era a água. Como a água é o solvente, ela não entrou nos cálculos estequiométricos. Porém, nessa reação, há a formação de nitrito, que é um íon de caráter básico. Por apresentar caráter básico, ele vai influenciar no pH da solução titulada, então ele deve ser considerado. No início, a quantidade de nitrito é 0. Com a adição de 0,25 milimol de hidróxido, é produzido 0,25 milimol de nitrito, tá? Já que a estequiometria é 1 para 1. Considerando, então, a reação, fazendo a subtração de ácido nitroso e hidróxido e a adição de nitrito, já que o nitrito é um produto, eu tenho essas quantidades de substâncias no final da reação. Ou seja, um excesso de 0,75 milimol de ácido nitroso e um excesso de 0,25 milimol de nitrito. O excesso não, né? A formação de 0,25 milimol de nitrito. Notem que aqui eu tenho uma mistura de um ácido fraco com a sua base conjugada. Nesses casos, eu vou calcular o pH usando a equação de Henderson, que é aquela equação que é usada para o cálculo de pH de soluções tampão, onde eu tenho uma mistura de um ácido fraco com sua base conjugada. Nessa equação, o pH é igual ao pKa da espécie ácida mais o log da concentração da base sobre a concentração do ácido, do par ácido-base conjugado, ou seja, concentração de nitrito sobre concentração de ácido nitroso. Ok? Agora, eu preciso definir essa concentração de nitrito. Só que aqui eu vou contar uma história um pouco maior, até mesmo para vocês compreenderem o cálculo de pH da solução nas imediações do ponto de equivalência. Quanto é a concentração de ácido nitroso nessa solução? Tá? Como que eu posso calcular a concentração no equilíbrio? O ácido nitroso na solução, ele tem duas fontes. Primeiro, eu tenho o ácido nitroso remanescente, o ácido nitroso em excesso na reação, tá bom? Devido à reação incompleta com o hidróxido. Porém, o que acontece? Notem que a concentração de hidróxido aqui, a quantidade, né? Concentração não, porque isso aqui é quantidade e número de mol. A quantidade de hidróxido aqui é 0, mas o equilíbrio não deixa zerar o hidróxido. Tá? O equilíbrio ele desloca para a esquerda para produzir uma certa quantidade de hidróxido, uma pequena quantidade de hidróxido, de modo que, do ponto de vista de concentração, isso aqui é aproximadamente igual a 0.
Porém, quando o nitrito hidrolisa para formar hidróxido, ele forma uma quantidade igual de ácido nitroso, de modo que a concentração de ácido nitroso na solução é a concentração de ácido nitroso em excesso mais o ácido nitroso que é produzido pelo deslocamento do equilíbrio para formar hidróxido. Tá? Então, ele é a soma dessas duas contribuições. Porém, a concentração de ácido nitroso produzido a partir do equilíbrio é igual à concentração de hidróxido produzido, já que a formação aqui é de 1 para 1. Então, isso aqui seria igual à concentração de hidróxido. Vou avaliar agora o nitrito. O nitrito nessa solução, a concentração de nitrito, pode ser calculada considerando o nitrito que foi produzido nessa reação entre o ácido nitroso e o hidróxido, menos o nitrito que é perdido para poder formar hidróxido. Então, eu tenho que concentração de nitrito é concentração de nitrito produzido menos o nitrito que é consumido para formar o hidróxido, ou seja, o nitrito perdido no deslocamento do equilíbrio, tá bom? Da mesma forma, eu tenho que, para cada 1 milimol de nitrito que seria perdido, é formado 1 milimol de hidróxido. Então, a quantidade de nitrito perdido é igual à quantidade de hidróxido formado, que é 1 para 1. Então, eu posso igualar isso aqui à concentração de hidróxido, ok? Daí eu tenho essa relação, concentração de ácido nitroso na solução é o ácido nitroso em excesso mais o hidróxido produzido devido ao deslocamento do equilíbrio, e a concentração de nitrito é a concentração de nitrito produzido menos o hidróxido que foi produzido no deslocamento do equilíbrio, tá bom? Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Vejam bem, vamos pensar nesse deslocamento do equilíbrio. A hidrólise do nitrito ocorre a uma baixa extensão, tá? Por quê? Porque a constante de equilíbrio de hidrólise do nitrito tem um valor muito baixo. Notem que a reação no sentido inverso, ou seja, da direita para a esquerda, está relacionada ao Kb, né, a hidrólise básica do nitrito, com a formação de ácido nitroso e hidróxido. O Kb apresenta um valor bastante baixo. Aqui, o pKa é 3,15, então pKb vai ser de 10,85. Logo, o Kb é igual a 10 elevado a menos 10,85. Então, 10 a menos 10,85. Um valor bastante baixo. Ou seja, a hidrólise, a reação aqui no sentido inverso, ela não é muito favorável, o que nos mostra que a quantidade de hidróxido produzido é muito baixo e, consequentemente, a quantidade de nitrito consumido também é muito baixo, é muito baixa, né? Então, o que acontece? O que eu posso fazer nessas equações? Ora, a concentração de ácido nitroso em excesso é relativamente alta, é bastante alta quando comparado ao hidróxido produzido, devido à baixa extensão da reação. Então, eu posso negligenciar a formação de hidróxido aqui. Da mesma forma, a concentração de nitrito produzido é muito alta e o nitrito perdido para formar hidróxido está é uma quantidade muito pequena, tá? Devido à constante. Então, eu posso também negligenciar o hidróxido, tá bom? Então, nesse caso, eu tenho que a concentração de ácido nitroso e de nitrito é igual à concentração de ácido nitroso em excesso e nitrito produzido, respectivamente, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse cálculo de pH com base nessas quantidades que que sobraram e que foram produzidas. Eu sei que a concentração de nitrito é número de mol de nitrito sobre o volume total, e que concentração de ácido nitroso é número de mol de ácido nitroso sobre o volume total. Corto o volume total com o volume total e eu vejo que eu posso utilizar
número de mol ao invés de concentração, tá bom? Então, eu não vou calcular a concentração dessas espécies, vou colocar o número de mol aqui. Fazendo as substituições, o pKa do ácido é 3,15, número de mol de nitrito é 0,25, número de mol de ácido nitroso é 0,75. Fazendo o cálculo, chega-se em pH de 2,67, ok? Então, eu quero que vocês percebam que antes do ponto de equivalência, a equação que vocês vão utilizar é a equação de Henderson, e aí vocês vão considerar somente o produto formado e o excesso de titulado, tá bom? Eu vou agora mostrar mais uma situação envolvendo o pH da solução titulada, quando o volume de titulante é menor que o volume do ponto de equivalência. Por que eu vou fazer isso? Porque esse é um caso interessante. Esse é um caso onde eu adicionei 10 ml de titulante. Bem, o volume do PEC é igual a 20 ml. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu estou adicionando a metade de titulante necessária para poder reagir com o titulado. Esse ponto é chamado de ponto de meia titulação, tá? Ponto de meia titulação. Tá bom? Também eu posso definir esse ponto em termos de fração molar, como qualquer outro ponto ao longo da curva de titulação. Fração molar não, tá? A fração titulada. A fração titulada é o volume de titulante adicionado sobre o volume do PEC. O volume de titulante adicionado é 10 ml e o volume do PEC são 20 ml. Logo, a fração titulada é de 0,5. Ou seja, estou considerando um ponto onde a fração titulada é 0,5. Notem que a fração titulada não tem unidade, tá? Ela é adimensional porque eu corto ml com ml. Então, nesse caso, eu vou determinar o pH da solução titulada quando a fração titulada é 0,5. E o raciocínio é semelhante. Escreve a reação, coloca as quantidades iniciais, porém, dessa vez, eu coloquei 0,5 milimol de hidróxido, tá? O ácido titulado, a quantidade inicial é sempre a mesma, tá? Porque é 10 ml vezes 0,1. O que está variando é o volume de titulante, tá? Então, 10 vezes 0,05 dá 0,5. Faço o cálculo, o titulante é o limitante, sobra 0,5 milimol de ácido nitroso e 0,5 milimol de nitrito. Agora eu vou calcular o pH. Basta colocar nessa equação, tá bom? As mesmas considerações que foram feitas lá atrás valem aqui também. Tá? A gente pode desprezar o hidróxido produzido, pode transformar a concentração em número de mol e substitui o número de mol de ácido nitroso e nitrito na equação e chega-se ao pH de 3,15. Tá? O que isso tem de interessante? Aqui, eu vejo que o pH da solução titulada, no ponto de meia titulação, ou no ponto de fração titulada 0,5, é igual ao pKa do ácido, tá bom? Vejam bem, aqui eu tenho log de 0,5 sobre 0,5, isso aqui é igual a log de 1, e log de 1 é igual a 0. Então, pH é igual a pKa, tá bom? Então, vejam bem, no ponto de meia titulação, pH é igual ao pKa. Isso é uma situação interessante, porque a gente explora esse ponto para fazer a determinação de pKas ou pKbs de ácidos ou bases fracas. Tá? Se aqui eu estivesse titulando uma base fraca, como a amônia, por exemplo, com ácido forte, no ponto de meia titulação, o pH seria igual ao pKa que está associado a essa base fraca. Tá? Mas como assim? Vamos pensar na amônia. A titulação da amônia com um ácido forte. Eu tenho a produção de íon amônio. Tá? Aqui eu tenho um pKb associado à amônia e eu tenho um pKa associado a um íon amônio. No ponto de meia titulação dessa base fraca, o pH dessa solução seria o pKa
do íon amônio, tá bom? Não seria da amônio, porque amônio é pKb. Tá? Então, esse é o raciocínio que é utilizado para determinação de pKas de ácidos e bases fracas. A gente faz a titulação, determina o ponto final da titulação, né? Ou seja, a gente estima o ponto de equivalência, e aí, por exemplo, se eu gasto ali 10 ml de titulante para o ponto final, eu vejo qual é o pH da solução no ponto de meia titulação, ou seja, quando eu adicionei 5 ml de titulante. Tá? Então, se em 5 ml de titulante o pH lá era 4, tá? Então quer dizer que o pKa desse ácido ali é 4. Tá? Então, vocês têm que perceber isso aí. É claro que, na prática, se eu quero fazer essa determinação de pKa, eu tenho que medir o pH da solução ao longo da titulação, tá bom? Não dá para fazer assim por cálculos teóricos, tem que medir o pH ao longo da titulação, acha o ponto de equivalência, depois o ponto de meia titulação, e aí associa o pH ao pKa da substância. Vou agora ao terceiro caso, quando o volume do titulante é igual ao volume do PEC, ou seja, 20 ml de titulante. Então, nesse caso, a quantidade de hidróxido adicionado são 20 ml de concentração 0,05, ou seja, adiciono 1 milimol de hidróxido. Daí, tanto titulado como titulante são completamente consumidos, tá? Isso tem a ver com o ponto de equivalência. Essas quantidades têm que zerar, porque se não zerar, não é ponto de equivalência, e aí você estaria cometendo um erro conceitual se sobrar alguma coisa aqui, tá bom? E forma-se 1 milimol de nitrito. Nesse caso, o que eu tenho no final da reação? Eu tenho uma solução de uma base fraca, né, de uma espécie com caráter de base fraca. Aqui é o nitrito. Tá? Base fraca. Tá certo? Como que eu calculo o pH de bases fracas? Daí vocês têm que voltar novamente àquela questão do equilíbrio, né, os equilíbrios ácido-base que eu mostrei lá atrás, cálculo de pH de bases fracas. Eu tenho que avaliar o CB e a relação CB-KB. Qual é a concentração de base aqui? A concentração de base é 1 milimol sobre o volume total da solução, que é 10 mais 20, ou seja, 30 ml. Tá? Se eu fizer isso aqui, essa divisão, eu vou ver um valor maior que 10 a menos 6 mol por litro. No que diz respeito à relação CB-KB, quanto que vale KB? Como eu já mostrei para vocês, o pKb é 10,85 e o KB é 10 elevado a menos 10,85. Se eu dividir o CB, que é esse valor aqui, pelo KB, que é 10 elevado a menos 10,85, eu vou ver que essa relação é maior do que 100. Então, eu tenho uma base fraca, uma solução de uma base fraca, cujo CB é maior que 10 a menos 6 e a relação CB-KB é maior que 100. Nesse caso, eu vou usar essa equação para calcular o pH da solução. Basta, então, eu substituir o valor de CB e KB aqui. O CB é 1 sobre 30, 1 milimol sobre 30, que é o volume total da solução titulada, vezes KB, que é 10 a menos 10,85. Resolvendo, calculando o H- e o pH, chega-se no valor de pH de 7,83. Eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, para algo que acabou de acontecer aqui. Notem que o pH do PEC é diferente de 7, tá? Em titulações forte-forte, o pH do PEC vai ser 7, porque nessa reação temos como produto a água. E também na solução tem ali, por exemplo, titulação de HCl com NaOH, nós temos cloreto e nós temos o íon sódio. Tá? E esses íons a gente sabe que não influenciam no pH da solução. Então, toda titulação forte-forte, o pH é 7. Porém, em titulações fraco-forte, o pH é diferente de 7. Por quê? Isso ocorre devido à formação dessa espécie aqui, ó.
Porque no ponto de equivalência, para esse caso aqui, todo o ácido nitroso é consumido e todo hidróxido é consumido. E aí eu tenho a formação de um íon de caráter básico, tá? De um íon que atua como uma base fraca. Portanto, em titulações de ácidos fracos com bases fortes, o pH do PEC vai ser um pH básico, devido à formação dessa base. Agora, se eu estivesse, por exemplo, titulando uma base fraca, como a amônia, com ácido forte, como o ácido clorídrico, o que aconteceria com o pH do PEC? Então, a reação está aqui, amônia mais H3O+, formando íon amônio e água. No ponto de equivalência, toda a amônia seria consumida e todo o ácido também seria consumido, ficando somente o íon amônio. Esse íon, ele apresenta um caráter de um ácido fraco, porque é a espécie conjugada dessa base fraca. Então, no ponto de equivalência dessa titulação, o pH seria ácido, seria diferente de 7 e seria ácido, porque eu tenho um ácido fraco sendo formado aqui. Tá certo? Então, em todas as titulações de bases fracas, o pH do ponto de equivalência é ácido. Eu vou agora para o quarto caso, quando o volume de titulante é maior do que o volume do ponto de equivalência. Nesse caso, estou considerando a adição de 24 ml de hidróxido de sódio. Aqui eu tenho a reação, tenho as quantidades iniciais de reagentes, sendo que se eu adicionei 24 ml, isso significa que eu coloquei 1,2 milimol de hidróxido, tá? Porque 24 vezes 0,05 é 1,2. Após o ponto de equivalência, todo titulante é consumido, ou seja, vai reagir completamente esse 1 milimol de de ácido nitroso. Se sai 1 milimol de ácido nitroso, sai 1 milimol de hidróxido e produz 1 milimol de nitrito. Fazendo, então, a determinação das quantidades, eu vejo que eu tenho uma situação na qual eu tenho um excesso de 0,12 milimol de hidróxido e 1 milimol de nitrito formado. Então, para esse caso, como que eu vou calcular o pH dessa solução? Aqui eu tenho o seguinte, já está representado aqui, eu vou calcular o pH com base na concentração de hidróxido. Tá? O que é a concentração de hidróxido? A concentração de hidróxido está relacionada à quantidade de hidróxido em excesso mais o hidróxido que veio do deslocamento do equilíbrio. Tá? Porque como a quantidade de ácido nitroso aqui é zero e o equilíbrio não deixa zerar, ele vai deslocar para a esquerda para produzir ácido nitroso. Consequentemente, ele tem que produzir o hidróxido junto, tá bom? Que aí essa parcela corresponde ao hidróxido que veio do deslocamento do equilíbrio, tá bom? Então, o hidróxido da solução é o hidróxido em excesso mais o hidróxido que veio desse deslocamento do equilíbrio. Porém, da mesma forma, eu sei que o valor de Kb aqui é muito baixo, é 10 elevado a menos 10,85. Tá? E a extensão dessa reação no sentido inverso acaba sendo baixa. Como eu tenho um excesso relativamente alto de hidróxido, eu posso desprezar o hidróxido que veio do equilíbrio nessa soma. Tá? Se esse valor é alto e se esse valor é baixo, esse valor pode ser desprezado. Então, eu calculo a concentração de hidróxido na solução, considerando somente o hidróxido que veio do excesso, né, que veio do titulante. Tá bom? Então, aqui, como é que eu vou fazer? A concentração de hidróxido é número de mol de hidróxido sobre o volume total, ou seja, 0,2 sobre 10 mais 24, ou seja, 34. Corta milho com milho, calcula-se a concentração de hidróxido e depois o pH, que é de 11,77. Indo agora para o quinto caso, quando o volume do titulante é menor do que o volume do PEC, porém, o volume está próximo ao PEC.
Nesse caso, eu estou considerando a adição de 19,9999 ml de titulante, sendo que o volume do PEC é de 20 ml. Então, novamente, eu vou considerar a reação, e aqui eu adicionei essa quantidade de hidróxido na solução titulada, que corresponde a esse valor multiplicado por esse valor. Antes do PEC, todo hidróxido é consumido, todo titulante é consumido. Então, vai sair esse valor aqui, de 0,999995 milimol. Apesar de não estar a quantidade aqui, isso aqui tudo é em milimol. Tá? Então, fazendo a subtração do ácido nitroso e do hidróxido e a adição de nitrito, eu tenho essas quantidades de ácido nitroso e de nitrito. Agora eu quero calcular o pH dessa solução. Quando nós estamos na imediação, nas imediações do ponto de equivalência, eu preciso recorrer à constante de equilíbrio. Aqui eu vou usar a constante de equilíbrio de hidrólise básica, porque eu tenho ela representada aqui, só que no sentido inverso, tá? Essa reação aqui do nitrito com a água é a hidrólise básica do nitrito. Então, está aqui a reação no sentido inverso. O que eu vou fazer? Eu vou colocar toda essa equação como uma função de uma única incógnita. E é interessante colocar como função da concentração de hidróxido, porque aí eu consigo calcular o pH. Então, eu tenho o seguinte, aqui, olha só, eu já mostrei para vocês anteriormente essas relações aqui, para o cálculo do pH da solução quando o volume de titulante é menor que o volume do PEC. Tá? Foi ali o segundo caso, tá? A segunda condição. Isso aqui já foi mostrado, tá? Onde a concentração de ácido nitroso aqui é a concentração de ácido nitroso em excesso, mais o hidróxido que foi formado devido ao deslocamento do equilíbrio. E também a concentração de nitrito é a concentração de nitrito produzido menos o hidróxido que foi formado devido ao deslocamento do equilíbrio. Tá bom? Naqueles casos, no item B, a gente podia negligenciar o hidróxido que é produzido devido ao deslocamento do equilíbrio, porque eu disse para vocês que o Kb aqui é muito baixo, ou seja, a quantidade de hidróxido formado ou nessa reação poderia ser desprezada. Porém, veja bem, nesse caso, o excesso de ácido nitroso que eu tenho é muito pequeno. Tá? Perto do PEC, eu tenho um excesso muito pequeno de ácido nitroso. Então, o que isso significa? Apesar do Kb ser baixo e a quantidade de hidróxido ser formada aqui ser pequena, tá? Eu não posso desprezar o hidróxido formado aqui, porque essa quantidade é baixa. Então, nessa equação, eu não posso fazer aproximações, tá? Porque as duas quantidades são pequenas. Agora, no que diz respeito ao nitrito, o que acontece? A concentração de nitrito continua sendo alta, tá? Gente, olha só, eu estou circulando aqui número de mol, tá bom? Eu estou falando de concentração, mas eu estou circulando número de mol, tá? Porque existe uma relação entre essas quantidades, tá bom? Então, tomem cuidado com isso. Então, olha só, a concentração de nitrito aqui vai ser relativamente alta. Então, como a concentração de hidróxido formado é baixa, devido ao deslocamento do equilíbrio, eu posso desprezar o hidróxido aqui, tá? Porque isso é alto, mas isso é baixo. Mas aqui eu não posso desprezar, porque isso é baixo e isso também é baixo. Então, como que vai ficar aqui? Aqui eu vou negligenciar somente o hidróxido nessa equação de baixo do nitrito. Vou calcular a concentração de ácido nitroso em excesso, baseado no excesso de ácido nitroso aqui em mol, tá? Concentração de ácido nitroso é 5 vezes 10 a menos 6, dividido pelo volume total, que é 10 mais 19,99.
dá 1,67 vezes 10 a menos 7. E a concentração de nitrito produzido é o número de mol de nitrito sobre o volume total, que é 29,9999, que dá 0,0333 mol por litro. Vou pegar essas quantidades aqui em excesso e produzidas e vou substituir aqui e aqui, tá? Fazendo a substituição, eu chego. Concentração de ácido nitroso é 167 vezes 10 a menos 4, a menos 7, mais concentração de hidróxido, e de nitrito é 0,0333. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a concentração de ácido nitroso e substituir por isso. E a concentração de nitrito e substituir por isso. Tá? Quando eu faço isso, eu coloco essa equação como função de OH- apenas. Tá? Então, está aqui, fazendo a substituição no KB, tá? O ácido nitroso está aqui, nitrito está aqui, rearranjando a equação e resolvendo a equação de segundo grau, chega-se nessa concentração de OH-, que é de 6,07 vezes 10 a menos 7, e pH de 7,78. Agora eu vou à última condição, que é quando o volume de titulante é maior que o volume do PEC, porém está próximo do PEC. Escreva a reação, tá? Escreva as quantidades iniciais de reagentes. Aqui eu considerei a adição de 20,001 ml, tá? Como a concentração é 0,05, então eu estou adicionando 1,00005 milimol de hidróxido. Após o PEC, todo o ácido é consumido, todo o titulado é consumido. Então, se eu tinha 1 milimol, vai sair 1 milimol de ácido nitroso, consequentemente 1 milimol de hidróxido e formar 1 milimol de nitrito. Fazendo aí a subtração, né, e a soma aqui no caso, eu tenho essas quantidades de substâncias no final da reação. Novamente, como eu estou próximo ao ponto de equivalência, eu vou recorrer à constante de equilíbrio, tá bom? Então, aqui está representada a constante de equilíbrio. Vou tentar colocar toda essa equação como uma função de uma única incógnita, no caso aqui, a concentração de hidróxido. Então, o que eu vou fazer? Olha só, aqui é o seguinte, como que eu coloco o ácido nitroso em função de hidróxido? O ácido nitroso, ele está quantidade aqui igual a zero, não tem excesso, mas o equilíbrio não deixa zerar, tá? De modo que o nitrito hidrolisa produzindo uma pequena quantidade de ácido nitroso. Então, todo o ácido nitroso produzido, presente na solução, vem do deslocamento desse equilíbrio, tá? Porém, o que acontece? Quando esse equilíbrio desloca para a esquerda para formar ácido nitroso, ele forma uma igual quantidade de hidróxido, de modo que a concentração de ácido nitroso é igual à concentração de hidróxido que veio do equilíbrio, tá bom? No que diz respeito ao nitrito, o que eu tenho? A concentração de nitrito na solução pode ser considerado como a soma, ou melhor, aqui vai ser subtração, né? Aqui é a quantidade de nitrito produzido, tá? O nitrito na solução é a quantidade de nitrito produzido menos o nitrito que foi consumido para formar ácido nitroso e, consequentemente, hidróxido. Tá? Então, eu tenho nitrito, é o nitrito produzido, menos o nitrito consumido para formar hidróxido. O nitrito consumido para formar hidróxido é igual à quantidade de hidróxido produzido no deslocamento do equilíbrio. Por isso que eu tenho menos concentração de OH- no equilíbrio. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Eu tenho essas equações aqui. Está faltando mais uma equação, né? Porque, olha só, concentração de hidróxido e concentração de hidróxido que vem do equilíbrio são coisas diferentes, tá bom? O que é a concentração de hidróxido aí? É a concentração de hidróxido do equilíbrio, mas isso aqui é o hidróxido que veio só do deslocamento do equilíbrio. É diferente, porque o hidróxido na solução, para vocês perceberem a diferença, ele é o quê? O hidróxido na solução, ou seja, o hidróxido em equilíbrio, é o hidróxido em excesso
nessa reação, que está relacionada a esse valor, mais o hidróxido que veio do deslocamento do equilíbrio, tá bom? Devido à formação do ácido nitroso. Tá? Então, é diferente. Quando eu falo de concentração no equilíbrio, eu estou falando disso aqui, tá? Que é aquela concentração ali total na solução, tá? De íons que, de fato, existem na solução ali. Agora, quando eu falo do hidróxido que veio do equilíbrio, eu estou considerando somente o deslocamento do equilíbrio, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir hidróxido aqui por esse termo, e vou substituir ácido nitroso por isso e nitrito por isso, tá? E aí eu coloco todo mundo como uma função das concentrações de hidróxido no equilíbrio, ou da concentração, né, de hidróxido no equilíbrio. Porém, eu posso calcular a concentração de nitrito produzido, tá? E posso calcular a concentração de hidróxido em excesso. Concentração de nitrito produzido é 1 milimol dividido pelo volume total, que é 10 mais 20,001, ou seja, 1 dividido por 30,001. Então, aqui está a concentração de nitrito produzido, né? Agora, hidróxido em excesso é o número de milimol de hidróxido que sobrou dividido pelo volume total, que vai dar 167 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Agora eu vou substituir essas quantidades de nitrito produzido e hidróxido em excesso nessas equações aqui, aqui e aqui. Tá fazendo a substituição, aqui não tem substituição, aqui eu tenho uma substituição, tá? Vejam bem, a concentração de nitrito é o nitrito produzido menos o hidróxido que veio do equilíbrio. A concentração de nitrito produzido é alta, tá? É alta. Porém, quando o nitrito reage com a água para formar hidróxido, ele forma em pequena quantidade, tá bom? Já que o Kb é baixo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso desprezar o nitrito que é perdido devido ao deslocamento do equilíbrio. Eu tenho uma quantidade alta de nitrito produzido, mas apenas uma pequena quantidade é consumida para formar hidróxido, tá? Que está relacionada à quantidade de hidróxido. Então, eu posso negligenciar isso aqui e ficar só com o nitrito produzido. Em relação ao hidróxido na solução, ele é o hidróxido em excesso mais o hidróxido que vem do equilíbrio, do deslocamento. Eu não posso negligenciar nenhuma parcela, tá? Porque vejam que o hidróxido em excesso está em uma concentração, uma quantidade, melhor dizendo, uma quantidade muito baixa. Então, o que vem do deslocamento do equilíbrio, ainda que seja baixa a quantidade, ela não pode ser desprezada, tá bom? Então, eu escrevo a equação aqui na íntegra, ok? Então, eu vou substituir isso aqui na equação do Kb. Fazendo a substituição, tá? Então, aqui eu tenho o hidróxido no equilíbrio, aqui eu tenho o hidróxido, o ácido nitroso, tá? Que é igual à concentração do hidróxido que vem do deslocamento do equilíbrio, e aqui eu tenho a concentração de nitrito. Então, rearranjando a equação e resolvendo, eu calculo a concentração do hidróxido que vem do deslocamento do equilíbrio. Eu não estou calculando hidróxido no equilíbrio, tá bom? Como disse para vocês, é diferente. Isso aqui é só o hidróxido que veio do deslocamento. Se eu quero calcular o hidróxido no equilíbrio, eu tenho que somar o hidróxido em excesso com o hidróxido que veio do deslocamento do equilíbrio. Ou seja, 6,07 vezes 10 a menos 7 com 1,67 vezes 10 a menos 6, que é a concentração de hidróxido em excesso. Fazendo essa soma, calculando a concentração de hidróxido, a gente chega no pH, que é de 8,36. Agora eu quero mostrar para vocês o perfil da curva de titulação para o caso considerado. Nessa curva eu coloquei no eixo Y o pH e no eixo X, ao invés do volume de titulante, eu coloquei a fração titulada. Por que eu coloquei fração titulada? Porque eu quero generalizar as observações que eu vou mostrar para vocês
nessa curva de titulação. Notem que eu não coloquei destacados os valores de todas as frações tituladas, eu só coloquei alguns valores chaves, como, por exemplo, fração de 0,1, 0,5, 0,9 e 1. Se vocês quiserem calcular o volume que está associado a essas frações tituladas, basta você escrever a equação para o cálculo da fração, que é volume de titulante sobre o volume do PEC. Se a fração é 0,1 e o volume do PEC é 20 ml, então o volume de titulante, quando a fração é 0,1, vai ser igual a 2 ml. Então, aqui eu tenho volume de 2, aqui eu tenho 0,5, que é o ponto de meia titulação, volume de 10, 0,9, volume de 18, e 1 é igual a 20, ou seja, quando fração titulada é igual a 1, o volume de titulante é o volume do PEC. Tá bom? Então, tá bom. Deixa eu apagar aqui. Notem que, assim como nas titulações forte-forte, a variação do pH antes do ponto de equivalência e bem antes é pequena para uma grande adição de volume de titulante. Tá? Só que aqui está como fração titulada. Tá, mas vocês sabem que quanto maior o volume de titulante adicionado, maior seria a fração titulada. Após o ponto de equivalência e distante do ponto de equivalência, ocorre também uma pequena variação de pH para uma grande variação de volume titulante. Agora, nas imediações do PEC, assim como nas titulações forte-forte, ocorre uma grande variação de pH, tá? O PEC seria por aqui, tá? Ocorre uma grande variação de pH para uma pequena adição de volume de titulante, ou uma pequena variação de fração titulada. Tá bom? Então, esse salto de pH nas imediações do ponto de equivalência também são observados em titulações fraco-forte. No ponto de equivalência, a variação de pH por volume de titulante adicionado, né, por variação de volume titulante, é máxima, tá? Assim como na titulação forte-forte. E também, da mesma forma, eu tenho um ponto de inflexão do ponto de equivalência, porque a concavidade da curva, ela se altera, tá? Ela varia. Ou seja, a derivada de segunda nesse ponto é igual a zero. E como eu falei para vocês anteriormente, isso aqui é interessante para titulações potenciométricas de soluções onde o indicador químico ele não poderia ser empregado, né, caso a solução fosse muito escura, e aí teria que se recorrer a uma titulação potenciométrica, tá? Bem, agora veja bem, nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto de meia titulação, que eu falei com vocês, que é o ponto onde o pH da solução titulada é igual ao pKa. Vocês podem observar, né, que nessa situação aqui, talvez isso não esteja muito claro, né, olhando para a curva, mas no ponto de meia titulação é o ponto onde ocorre a menor variação de pH por adição de volume de titulante. Tá? Aqui o dpH-dV é mínimo, tá? É a mínima variação de pH. Por que eu tenho uma variação de pH baixa? Pessoal, olha só, quando eu faço a titulação, quando eu adiciono hidróxido na solução de ácido nitroso, de modo a não consumir completamente o ácido nitroso na solução, o que vai ter no final? Tá? Basta vocês olharem lá o caso B, na construção da curva de titulação, vocês vão perceber que existe ali, após a adição do titulante, o ácido nitroso junto com o nitrito. O nitrito produzido mais ácido nitroso em excesso. Tá? Ou seja, eu tenho uma mistura de um ácido fraco com sua base conjugada. Para esse caso, eu tenho a formação de uma solução tampão. Tá? Lembrem-se que uma solução tampão ela é produzida misturando um reagente, que é um ácido fraco, com o seu sal básico conjugado, ou misturando um ácido fraco com uma base forte, que é justamente o que está acontecendo aqui.
misturando ácido fraco com base forte. E aí você tem a formação de uma solução tampão. Então, nesse ponto de meia titulação, o que acontece? A concentração do ácido fraco da base conjugada são iguais e o pH é igual ao pKa. Lembrem-se, quando eu falei de soluções tampão, mostrei os gráficos de capacidade de tamponamento, eu mostrei para vocês que uma solução tampão tem máxima eficiência quando o pH da solução é igual ao pKa do ácido fraco presente ali, correspondente à substância da solução tampão. Então, o que eu estou vendo aqui? Aqui o pH é igual ao pKa, tá? pH da solução titulada é igual ao pKa, ou seja, considerando que há a formação de uma solução tampão nessa região, antes do ponto de equivalência, aqui seria o ponto de maior eficiência dessa solução tampão. E como nós sabemos, solução tampão resiste à variação de pH, ou seja, nesse ponto, a resistência à variação de pH é máxima. Por isso, a variação de pH por volume de titulante é mínima, tá bom? Então, é o que ocorre no ponto de meia titulação. Eu vou destacar aqui agora a região da fração titulada onde ocorre a formação de uma solução tampão, tá? A formação de uma solução tampão nas titulações de ácidos fracos com bases fortes ou também de bases fracas com ácidos fortes ocorre quando a fração titulada está entre 0,1 e 0,9, tá? Aqui ocorre a formação de solução tampão. Tá? Por que é dentro dessa faixa? Pelo seguinte, porque se eu pegar essa faixa aqui, mais ou menos como está representado, tá? Se eu fazer a projeção aqui, ver onde que 0,1 bate na curva de titulação e qual é o pH que surge aqui, tanto no ponto de 0,1 como a projeção do 0,9, tá? Eu estou um pouquinho acima do desenho, tá? Até aqui, ó. O que vai acontecer? Tá? Se eu faço a projeção dessas frações aqui no eixo Y, né, no pH. Aqui eu vou ter, nessa região aqui, ó, aqui eu tenho pKa, nessa região corresponde a faixa de pH associado a pKa mais ou menos 1, tá? Se aqui é pKa, aqui nessa faixa é pKa mais ou menos 1. E aí vocês sabem que uma solução tampão apresenta eficiência quando o pH da solução está na faixa de pKa mais ou menos 1. Então, essa é a região de eficiência da solução tampão, tá bom? A solução tampão ela não se forma ao longo de toda a extensão que antecede o ponto de equivalência. Ela ocorre tão somente em uma região. Tanto que, se vocês observarem aqui, ó, aqui começa a acontecer uma variação brusca de pH, tá? O que não é característico de uma solução tampão, tá? Apesar de, nessa região, eu ter uma mistura do ácido fraco com a sua base conjugada, não há capacidade de tamponamento aqui adequada para resistir à variação de pH, tá bom? Então, quero que vocês tenham isso em mente. Por último, no que diz respeito a essa curva, notem que ocorre uma variação da concavidade da curva. Ela está para baixo aqui e aqui ela está para cima. Ou seja, eu tenho também um ponto de inflexão no ponto de meia titulação. E esse ponto de inflexão aqui é importante para a determinação de pKa e pKb de ácidos e bases fracas, tá? Quando nós lançamos mão aí de técnicas instrumentais. Tá bom? Mas isso aí é um tópico para uma outra disciplina, vocês vão ver isso na Química Analítica Instrumental. Agora eu quero mostrar para vocês quais são os fatores que influenciam no perfil das curvas de titulação. O primeiro fator que eu quero apresentar é a natureza do titulante. Quando eu faço a titulação com um titulante básico, a curva de titulação ela é crescente, já que o pH está sendo aumentado pela adição de base.
quando o titulante é uma substância ácida, a curva de titulação ácido-base é decrescente devido à adição desse ácido. O segundo fator que influencia no perfil das curvas de titulação é a concentração dos reagentes. Inicialmente, eu vou considerar uma titulação forte-forte. Aqui estão representadas duas curvas de titulação, que estão relacionadas à titulação de hidróxido de sódio com ácido clorídrico. Na curva em azul, eu tenho a titulação, o hidróxido de sódio na concentração de 0,1 mol por litro e ácido clorídrico 0,2 mol por litro. E na curva em laranja, eu tenho a concentração de hidróxido 0,001 mol por litro e de HCl 0,002 mol por litro. Tá bom? Ou seja, aqui em azul eu tenho a curva com os reagentes mais concentrados e aqui na curva em laranja é a curva com os reagentes mais diluídos. Notem que quanto maior for a concentração dos reagentes, maior será o salto de pH nas imediações do ponto de equivalência. Tá? Os reagentes diluídos, o salto de pH é menor. Lembre-se que eu falei para vocês que esse salto de pH aqui, ele é interessante para a titulação, já que eu poderia ter uma disponibilidade maior de indicadores para ser empregado nessa titulação. Eu quero trazer de volta novamente algumas coisas que nós falamos sobre erros de indicadores, cálculos de erro, indicadores ali nas titulações forte-forte, como é o caso que está apresentado aqui. Lembrem-se que o ponto de equivalência e o ponto final da titulação, eles são diferentes. Tá? O ponto final é aquela condição onde o indicador muda de cor e você interrompe a adição de titulante. Tá? Então, nesse caso, vamos pensar um indicador aqui que muda de cor em pH 4. Tá? Vamos supor que o indicador muda de cor nesse pH. Olha só, em pH 4, se eu avaliar o volume de titulante que eu gasto para chegar nesse pH, aqui, ó, chegando na curva, notem que aqui é o ponto final. O ponto de equivalência é 25 para esse caso aqui. Se eu faço a projeção do PEC aqui, ó, eu vejo 25. Se eu faço a projeção do ponto final, eu chego num valor muito próximo a 25. Ou seja, o erro devido ao indicador vai ser baixo. A diferença de volume do ponto de equivalência e ponto final vai ser pequena e o erro vai ser baixo. Agora, se eu faço a titulação com os reagentes mais diluídos, tá? E aí eu estou agora considerando a curva em laranja, então se o pH no ponto final é 4, né, o indicador muda de cor em pH 4, ó, o ponto final vai acontecer aqui. Olha só o volume de titulante para o ponto final. É bem diferente do volume do PEC, tá bom? Consequentemente, vai ter um erro percentual alto. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que o ideal, em outras palavras, é fazer titulações empregando reagentes mais concentrados, porque aí nós garantimos um salto de pH maior e a chance ali do indicador e o erro, né, na verdade, ocasionado pelo indicador vai ser um erro menor, tá bom? Porém, nem sempre podemos trabalhar com reagentes mais concentrados, porque, veja bem, o que você está analisando aqui é a sua amostra, tá? E a sua amostra ela já tem uma concentração definida ali, tá? Até poderia se aumentar a concentração do analito na substância que seria titulado, empregando algumas técnicas, mas normalmente isso seria trabalhoso, tá? Demandaria muito tempo e nós normalmente fugimos disso, tá bom? Da mesma forma, não é interessante trabalhar com titulante muito concentrado, porque você acaba gastando mais reagentes, tá? O volume de titulante gasto na titulação seria muito pequeno, o que poderia acabar ocasionando erros agora maiores, tá? Já que o volume do titulante
é baixo, tá? Você também acaba aumentando o erro. Deixa eu mostrar aqui, ó, no cálculo do erro, é o V do ponto final menos VPEC sobre VPEC vezes 100. Tá? Se o volume do PEC for pequeno, tá? O erro ele vai aumentar, tá? Isso é matemática, tá bom? Então, também acaba sendo desvantajoso. Então, o que você tem que fazer é escolher uma concentração de titulante tal que o titulante não seja tão concentrado a ponto de gastar pouco titulante e nem tão diluído a ponto do salto de pH nas imediações do PEC não ser muito pequeno. Tá? Normalmente, o volume de titulante que a gente procura gastar é aquele volume que está ali próximo à metade do volume que pode ser medido ali na bureta, tá bom? Aqui está o perfil da curva de titulação forte novamente, só que agora considerando a titulação de um ácido com uma base, ou seja, o pH é crescente. E aqui eu tenho da mesma forma reagentes mais diluídos e aqui na curva em azul reagentes mais concentrados. Da mesma forma que eu observei anteriormente, o salto de pH vai ser maior quando os reagentes estiverem mais concentrados. Agora, falando do efeito da concentração dos reagentes nas titulações fraco-forte, eu coloquei duas curvas de titulação aqui, que estão relacionadas à titulação do ácido acético, que é um ácido fraco, com hidróxido de sódio. Em azul, eu tenho ácido acético 0,1 e hidróxido 0,2, e em laranja eu tenho ácido acético 0,001 e hidróxido 0,002. Tá? Então, aqui são os reagentes mais concentrados e mais diluídos. Da mesma forma, eu percebo que quanto maior a concentração dos reagentes, maior o salto de pH nas imediações do PEC. Tá? O diluído é só esse salto aqui. Concentrado já é um salto maior. Porém, o que eu posso observar? Eu posso observar que antes do ponto de equivalência, tá? Que é aqui, que é o volume do PEC, tá? Antes do ponto de equivalência, ocorre uma sobreposição das curvas de titulação nessa região aqui. Aqui não sobrepõe, mas aqui a sobreposição e aqui não há sobreposição. Por que temos sobreposição aqui antes do PEC? Como eu falei para vocês, na curva de titulação do ácido nitroso, na região onde a fração titulada vai de 0,1 a 0,9, tá? Agora aqui vai ser um pouco difícil, mas seria mais ou menos aqui, né? Aqui está em termos de volume, tá? Mas nessa região aqui, ó, haveria, né, a formação de uma solução tampão, tá bom? Lembrem-se, uma solução tampão é uma solução que resiste à variação de pH após a adição de pequenas quantidades de ácidos ou bases fortes, como também resiste à variação de pH devido à diluição. Tá? Como a diferença de uma curva de titulação e outra está justamente na diluição, o pH não vai variar aqui, porque a solução tampão resiste à variação de pH com a diluição. Então, as curvas acabam se sobrepondo, tá bom? A mesma coisa a gente pode observar aqui numa titulação agora de uma base fraca com ácido forte, tá? A curva é decrescente, porque eu estou adicionando ácido. O salto de pH é maior quando os reagentes são mais concentrados, tá? E aqui eu tenho uma sobreposição de curva, né, das curvas, quando o volume do titulante é menor que o volume do PEC, aqui nessa região entre fração titulada de 0,1 e fração titulada de 0,9, tá? Só que aqui está muito mal representada essas linhas aqui, tá? 0,9 é mais próximo aqui ao PEC, tá bom? Então, aqui eu tenho uma solução tampão novamente, e aí a diluição não provoca efeito no pH. O terceiro fator que influencia no perfil das curvas de titulação é a força do ácido titulado ou a força da base titulada. Eu vou considerar inicialmente
como que a força do ácido titulado influencia no perfil da curva de titulação. Aqui estou considerando a titulação de 50 ml de ácido de concentração 0,1 mol por litro, com hidróxido de sódio de concentração 0,1 mol por litro. Aqui são 4 curvas de titulação. Cada curva representa a titulação de um ácido diferente. Então, aqui em violeta, eu tenho o ácido clorídrico, em azul, o ácido nitroso, nessa cor aqui, meio castanho, né? Eu tenho o ácido acético e, em vermelho, eu tenho o ácido hipocloroso. Então, são 4 titulações diferentes. Notem que a força do ácido está diminuindo. Indo do ácido clorídrico para o ácido hipocloroso, a força diminui. Aqui eu tenho um ácido forte, aqui eu tenho um ácido de pKa 3,15, aqui o pKa 4,75, tá? E aqui pKa 7,53. Nós sabemos que quanto maior o pKa de um ácido, mais fraco será o ácido. Observem que, com a diminuição da força do ácido, o salto de pH nas imediações do ponto de equivalência acaba se tornando menor, sendo que no ácido clorídrico eu tenho um salto bem grande e no ácido hipocloroso o salto é bem pequenininho aqui. Tá bom? Se eu tivesse um ácido mais fraco aqui, eu poderia ter esse perfil aqui, ó, de modo que praticamente não haveria salto de pH, ou não tem, na verdade, né, salto de pH nas imediações do PEC, tá bom? Isso, qual é a consequência disso, né? Então, fica cada vez mais difícil conseguir indicadores para estimar o ponto de equivalência dessa titulação, tá? Já que eu não tenho um salto, né? O indicador tem que mudar de cor na região da curva de titulação, onde tem o salto de pH. Se aqui não tem salto, não tem indicador que vai servir. Tá? Se aqui o salto é pequeno, eu estou limitado a um indicador, uma quantidade menor de indicadores. Normalmente, nós temos dificuldade, tá, de fazer titulações de ácidos muito fracos, né, com base nisso aqui. Se o pKa do ácido, de maneira geral, for maior que 8, né, ou maior que 8 ou maior que 9 aproximadamente, isso aí depende da concentração dos reagentes, normalmente para pKs maiores que 8, não é possível fazer a titulação do ácido fraco, tá? Porque você acaba não tendo mais um salto de pH nítido, tá? Uma região vertical bem característica. Tá? Então, não dá para titular ácidos muito fracos. Na verdade, existe até um método de titulação envolvendo titulações de ácidos muito fracos, tá? Mas aí já acaba entrando numa matemática um pouquinho mais complicada e não entra no mérito dessa disciplina. De maneira geral, eu vou considerar aqui que ácidos muito fracos não podem ser titulados, determinados por titulações ácido-base, ok? E aqui está representado o efeito da força da base no perfil da curva de titulação. Aqui é considerando uma titulação agora de uma base com ácido forte. Tá? Aqui eu tenho dois casos, o hidróxido de sódio e a amônia. O hidróxido de sódio é uma base forte e a amônia é uma base fraca. Então, quanto maior a força da base, maior o salto de pH nas imediações do PEC. Tá? Da mesma forma, se a base for muito fraca, o salto de pH pode ser pequeno, e aí a gente acaba não tendo um indicador apropriado para estimar o ponto de equivalência dessa titulação, tá bom? Gente, observem que em todas as titulações que eu estou mostrando para vocês, o titulante é um ácido forte ou uma base forte. Nós não fazemos titulações com ácidos ou bases fracos, tá bom? Por quê? Porque se eu colocar um ácido fraco, uma base fraca aqui, isso também vai prejudicar no salto de pH, tá? Se a força do ácido ou da base aqui diminui o salto de pH, né, ou aumenta, aqui da mesma forma. Se o ácido aqui for muito fraco, o salto de pH vai ser menor também, tá bom? Então, a gente só trabalha com titulante ácido ou base forte.
Então, pessoal, por enquanto isso é tudo. Qualquer dúvida ou comentário, coloquem lá no fórum da disciplina.